Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Você já ouviu falar da Batalha de Los Angeles? Isso mesmo, foi uma aparição de OVNI ocorrida naquela região durante a Segunda Guerra Mundial, onde as autoridades daquele local colocaram a culpa nos japoneses. Deixo vocês agora com Ariel Castro, que vai dar mais detalhes sobre este relato. Estão preparados? Roda a vinheta! Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. Para entender a importância deste evento, vamos, antes de qualquer coisa, analisar o contexto da época em que o fato ocorreu. Desde 1931, o Japão vinha mantendo uma política agressiva para com a China. Em 1937, começou uma guerra em larga escala entre os dois países, resultando em uma invasão do território chinês por forças japonesas. Com a elevação do moral japonês, a ambição e a confiança tomaram conta da cabeça dos líderes japoneses. Assim, as produções bélicas japonesas aumentaram ainda mais com a construção de porta-aviões, de aviões e de outros materiais bélicos, já preparando uma guerra em larga escala. Os Estados Unidos enviaram uma pequena força de combate em apoio à China, os Flying Tigers. Além disso, cortaram o fornecimento de petróleo e aço aos japoneses, prejudicando suas operações contra a China. Esse foi apenas um dos motivos para que o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, acontecesse. Do ponto de vista estratégico, o ataque possibilitaria tempo aos japoneses para a invasão de ilhas no Pacífico Sul, para a obtenção de matérias-primas para alimentar a máquina de guerra. Com o ataque a Pearl Harbor, a Segunda Guerra tornou-se de fato mundial, com o envolvimento de todos os continentes. Nos Estados Unidos, decretou-se estado de guerra, iniciando-se treinamento e embarque de soldados para os chamados teatros de guerra. Foram estabelecidos sistemas de defesa aérea e naval para impedir quaisquer operações militares sobre os Estados Unidos. Uma dessas defesas consistia no estabelecimento de vários postos de defesa munidos com canhões antiaéreos. Para a operação noturna, foram disponibilizados potentes holofotes, permitindo a contínua operação destas armas. A defesa naval, por sua vez, utilizava as ilhas de San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Catalina e San Clemente como base de apoio. Toda esta força bélica e milhares de soldados operando esses equipamentos nada puderam fazer durante o misterioso episódio ocorrido nas primeiras horas da madrugada de 25 de fevereiro de 1942. Milhares de moradores da região acordaram com sirenes ou com disparos do grupo de defesa aérea. Calcula-se que em toda a região havia aproximadamente 12 mil residências, onde os moradores, apavorados, testemunharam o impressionante episódio. No dia seguinte, moradores, militares e governantes estavam assustados. Depois de milhares de disparos diretos contra o alvo localizado, nada foi derrubado. Vários automóveis e residências foram danificadas por estilhaços dos disparos. 3 pessoas morreram atingidas por estes estilhaços e outras 3 morreram por ataques cardíacos. As autoridades militares não sabiam o que informar a população. Ocorreram várias declarações, conflitantes entre si, mas o mistério permaneceu. Até hoje, não se tem uma estimativa exata do número de objetos envolvidos no incidente. Algumas pessoas declaram terem observado um único objeto que voaria a aproximadamente 300 km por hora. Outros afirmam que eram vários objetos luminosos.
Houve quem afirmou ter visto várias esquadrilhas com objetos de tamanhos variados sobrevoando a região. Torna-se difícil hoje em dia separar relatos sérios de afirmações embaladas na histeria daquele dia. Houve também depoimentos a respeito de aeronaves de caça do 4º Esquadrão de Interceptação que teriam decolado para repelir os invasores. Os militares, entretanto, negaram esta afirmação. Depois de inúmeras contradições, os militares afirmaram que o episódio originou-se em uma operação coordenada do Japão, através de aeronaves, com o apoio de um submarino, com o objetivo de causar medo e diminuir o moral do país na guerra, encerrando a questão por aí. Estes citaram inclusive um possível ataque de um submarino em 23 de fevereiro a uma instalação de armazenamento de óleo nas proximidades de Santa Bárbara. Entretanto, se observarmos os detalhes referentes ao estranho episódio, conclui-se que a tal desculpa é inconsistente. A chamada Batalha de Los Angeles começou na noite de 24 de fevereiro, quando várias pessoas identificaram estranhos objetos luminosos nos céus. Algumas pessoas entraram em contato com a Brigada de Artilharia Costeira, responsável pela defesa aérea na região. Os objetos foram captados por radares e acompanhados detidamente pelos militares. Estes objetos adotaram uma formação em V, padrão utilizado por aeronaves militares. Em função disso, por volta das 2h25 da manhã, foram acionadas as sirenes de alerta para ataques aéreos. Foi ordenado um blackout em toda a região e os holofotes foram ligados. Pilotos de combate foram posicionados para decolarem quando fosse necessário. Às 3h16 da manhã, a 37ª Brigada de Artilharia Costeira identificou os OVNIs e começou a disparar contra eles, utilizando dezenas de baterias antiaéreas com munição 12,8 libras. Foram efetuados 1.440 disparos até por volta das 4h14 da manhã. Os objetos deslocaram-se da região de Santa Mônica para Long Beach, percorrendo todo o trajeto em 20 minutos. O blackout e o alerta somente foram retirados às 7h21 da manhã. No dia 26, os jornais de todo o país estamparam a notícia do alarme ocorrido em Los Angeles e publicaram numerosos depoimentos de testemunhas, inclusive de repórteres locais que testemunharam todo o episódio. Bill Henry, do Los Angeles Times, declarou: "Eu estava muito longe do local, sem poder identificá-lo. Eu aposto que havia numerosos disparos sobre o objeto." Peter Jenks, do Los Angeles Herald Examiner, declarou: "Eu podia ver claramente a formação em V, cerca de 25 aeronaves prateadas movendo-se lentamente sobre Long Beach." Diante de tanta exaltação pública, o então secretário da Marinha, Frank Knox, convocou uma coletiva de imprensa onde afirmou que todo o episódio tratou-se de um alarme falso ocasionado por excitação de guerra. Alguns jornalistas presentes não aceitaram a explicação e suspeitaram que algum tipo de acobertamento estava ocorrendo. No editorial do jornal Long Beach Independent, lia-se: "Existe uma misteriosa reticência envolvendo o assunto e parece haver alguma forma de censura que está tentando segurar as discussões sobre o fato." No dia seguinte, o secretário de Guerra, Stinson, declarou que haviam 15 aeronaves não identificadas e envolvidas, deslocando-se a 300 km por hora, mas que nenhuma delas foi abatida. Ele afirmou que seu objetivo era impor o medo e baixar a moral do povo americano. Como os mares eram constantemente vigiados, tanto por navios de guerra quanto por aeronaves, a possibilidade de tratar-se de um ataque a partir do porta-aviões estaria descartada.
Especulou-se então que os japoneses teriam embarcado aviões no submarino observado em Santa Bárbara, que teriam decolado e realizado sobrevoos em Los Angeles, provocando todo o alerta. Se levarmos em conta os fatos, chegamos à conclusão de que esta explicação é infundada. Primeiro, vamos avaliar a possibilidade de cada uma das diferentes versões levantadas pelas autoridades militares americanas à época do fato. A hipótese mais difundida pelos militares dos Estados Unidos é a de uma operação japonesa em larga escala, com o objetivo de espalhar o terror e afetar o moral americano. Podemos começar nos questionando o que causaria mais terror em uma população em tempos de guerra. Seriam aeronaves desconhecidas sobrevoando suas cabeças, mas sem realizar ações de ataque? Ou aeronaves desconhecidas bombardeando cidades supostamente seguras? Com certeza, a segunda possibilidade seria mais aterrorizante. Então, nada justifica uma ação japonesa desta natureza, em um território inimigo, sem qualquer tipo de apoio e sem que exista qualquer benefício posterior a tal ofensiva. Mas, supondo que os militares japoneses optassem por realmente realizar uma ação não destrutiva em território americano, o meio mais rápido, fácil e eficiente seria através de porta-aviões que transportariam todo o pessoal necessário, combustível e demais equipamentos necessários para esse tipo de operação. A autonomia de caças japoneses da época não permitia um voo direto a partir da base mais próxima, muito menos um sobrevoo e posterior retorno. Sendo assim, o uso de uma base aeronaval móvel seria indispensável. Levando-se em conta o fator estratégia de guerra, um porta-aviões, devido à sua importância, jamais navega sozinho. Sempre existe um comboio de proteção. Em uma região constantemente patrulhada e vigiada por americanos, um comboio desta natureza não passaria desapercebido. Além disso, tamanha força de combate é mobilizada quando existe importância estratégica, ou seja, causar o máximo de prejuízos ao inimigo. Como vimos, o evento de Los Angeles não se enquadra nessa categoria. Segundo o governo americano, o ataque teria sido realizado a partir de um submarino japonês que no dia 23 teria atracado ao norte de Los Angeles. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão inovou e construiu uma nova classe de submarinos capazes de transportar entre 1 e 3 hidroaviões de ataque. O primeiro deles começou a operar militarmente em 21 de novembro de 1941 e transportava apenas uma única aeronave, modelo Yokosuka E-14Y. No ataque do dia 23, apenas um único submarino foi detectado, não havendo quaisquer indícios de outros submarinos na área. Se levarmos em conta o registro por radar de vários objetos desenvolvendo velocidades em que variavam de 0 a 320 km por hora, e os inúmeros depoimentos de testemunhas que relataram a presença de vários objetos, podemos sim excluir um possível ataque japonês. Além disso, temos o fato de que, após o intenso fogo antiaéreo, nada foi abatido, mesmo tendo sido visualmente atingido pelos disparos. Uma segunda hipótese bastante difundida é referente aos balões fugos, engenhosamente utilizado pelos japoneses em ataques a grandes distâncias. Esse tipo de balão transportava uma carga explosiva, combinando minas, hidrogênio e dispositivos incendiários. Eles utilizavam uma corrente de ar em altas altitudes que transportavam para leste. Vários desses balões caíram em território americano, mas os danos causados foram mínimos. Aqui também podemos nos questionar sobre a ausência de destroços do alegado balão. Nada foi encontrado que reforçasse a ideia de ter ocorrido um ataque como o uso de um fugo. A terceira hipótese é a mais correta e a de que se trata realmente de um objeto voador não identificado, um OVNI,
pois até hoje a natureza deste objeto é desconhecida. O que permanece é o grande mistério sobre a origem do insólito objeto. Não era avião japonês e não era balão. Na famosa fotografia obtida na ocasião, observa-se um objeto claramente discoide iluminado pelos holofotes. Tal objeto foi intensamente alvejado e saiu absolutamente ileso, como a zombar de nossas capacidades bélicas da época. Os governantes ficaram impressionados, gerando o embrião do que mais tarde viria a ser conhecido como política de acobertamento. Mas e você, o que acha? O que seria esse objeto que apareceu na cidade de Los Angeles na Segunda Guerra Mundial? Não deixe de comentar. Dê sua curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse documentário? Deixe seu comentário e também o seu like. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até a próxima!